Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você, visitante, seja muito bem-vindo. Jesus abençoe a sua vida. Jesus fale ao seu coração. Você que nos assiste na sua casa, pela rede social, pelo Facebook, e logo mais também que assistirá a essa pregação, a este culto, que o Senhor fale tremendamente ao seu coração. Quero convidar você para que nesse primeiro momento de adoração ao Senhor Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, inclusive da nossa vida, do nosso respirar, quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 96. Nós leremos todo esse Salmo, Salmo 96. Esse Salmo é parte de um cântico de ação de graças de Davi. Quando Davi levou a arca para Jerusalém, ele entoa esse cântico. Você encontra também essa repetição de Davi no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versos de 23 a 33. Mas nós leremos no Salmo 96. Diz assim a porção da palavra do nosso Deus: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Quero convidar você para baixar sua cabeça. Nós vamos orar adorando esse Deus maravilhoso. Oremos, queridos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua santidade. Obrigado, Deus, pela beleza que há em ti, Pai. Obrigado pelos teus feitos. Obrigado, a Deus, porque na tua santidade nós encontramos paz, nós encontramos refrigério. Nós te adoramos, ó Deus, por quem o Senhor é. Ó Deus, obrigado porque na tua palavra nós encontramos a segurança, ó Deus, que nós precisamos para a nossa caminhada. Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos adorá-lo, porque o Senhor é imutável. Porque a tua palavra, ó Deus, nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o sempre será, Pai. Obrigado, Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia em nossa vida. E as tuas misericórdias, ó Deus, elas nos mantêm de pé. Elas são a causa de nós não sermos consumidos e devorados pelos desejos carnais do nosso coração, Pai. Obrigado, ó Deus, porque em ti há felicidade, há bem-aventurança, há descanso, há prosperidade, há, ó Deus, crescimento espiritual em nossa caminhada. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor um dia achou graça em nós, ó Pai, e mandou Jesus para morrer em nosso lugar, para sofrer todas as dores do pecado que nós havíamos de cometer, ó Deus, e que cometeremos, Pai. Obrigado, ó Deus, porque na tua santidade nós podemos aprender do Senhor, ó Deus, e sermos mais parecidos com o próprio Jesus, Pai. Nós te adoramos porque o Senhor tem sustentado todas as coisas. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor governa todas as coisas com excelência, inclusive a nossa vida, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuida da tua criação. Mesmo, ó Deus, ela gemendo com gemidos de dores de parto por causa do pecado, ó Deus, e clamando, ó Deus, a natureza pela volta redentiva de Cristo, Pai. E nós te adoramos porque um dia nós nos encontraremos com o Senhor, ó Deus, e o veremos face a face, porque assim diz a tua palavra:
como promessa para a vida do crente. E é em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que nós entregamos ao Senhor essa oração de adoração ao teu santo e bendito nome. Amém. Quero convidar você, igreja, para se colocar em pé e juntos nós louvarmos ao Senhor com um cântico de adoração a Ele. Livro de Hebreus, capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, versos de 11 a 16.
Hebreus 4, versos de 11 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nesse momento, nós falaremos com Deus mais uma vez, mas agora confessando o nosso coração, abrindo ao Senhor as nossas dificuldades. Ele já sabe do nosso coração, o que vai no nosso coração. Ele sabe das tentações que nós sofremos. Ele sabe onde caímos, onde tropeçamos. Confessar é falar com Deus. Confessar é abrir o coração para Deus. Colocar as dificuldades diante do Senhor. Confessar é reconhecer a nossa falha, a nossa falta, a nossa miséria, a miséria do nosso coração. Declarar ao Senhor que, apesar de crentes, apesar de santos, somos ainda seduzidos pelas paixões mundanas que por vezes nós caímos. Confessar é também dizer ao Senhor que somos fracos e sem Ele nós não poderemos nada fazer, e que nós precisamos da Sua graça, da Sua misericórdia e do Seu perdão diariamente em nossa vida. Quero convidar o nosso irmão Rafael que nos eleve a Deus em uma oração audível de confissão e arrependimento. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nos colocamos diante da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Senhor, ó Deus, porque muitas das vezes pecamos contra o Senhor e sequer percebemos, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, colocamos nosso coração aqui também enganoso, Senhor, para que o Senhor nos ajuda, nos conduza, Senhor, ó Deus, a fazer a Sua vontade, sentando a Sua palavra, Senhor, e fazendo aquilo que agrada o Seu coração, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Certo, desse perdão maravilhoso, vamos continuar a louvar esse Deus maravilhoso com cânticos sendo conduzidos pela nossa equipe de louvor. Convido você, igreja, que se põe em pé para juntos nós adorarmos.
Thank
Podeis assentar, meus queridos. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus. Tudo, né? Quando a gente diz toda a glória para Ele, significa que a gente quer que toda a nossa vida, de fato, seja para Ele. Então, meus amados, o convite no final desse momento de louvor é que você tenha o seu coração centrado nisso. É que tudo que estamos fazendo aqui, desde o início do culto, e ainda vamos fazer, tem o objetivo de glorificar Deus. A minha vida e a sua deve ter o objetivo de glorificar a Deus, porque foi para isso que fomos criados. Eu quero chamar as crianças à frente, quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Você que nos visita, agradeço a visita de cada um de vocês. Deus abençoe suas vidas, que vocês se sintam bem no nosso meio e possam retornar outras vezes. Você que nos acompanha de casa também, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar por esses pequenos? Eu quero pedir para o nosso irmão Francisco orar por essas vidas. Pai Santo de amor, neste momento, Senhor querido, queremos, Pai, pedir ao Senhor, Pai querido, graça, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, e a capacidade, Senhor, de poder Te adorar, Pai. Agora, neste momento, de forma especial, quero entregar na mão do Senhor essas crianças, para que o Senhor, meu Deus querido, venha instruí-las, Pai, através da Sua palavra, usando os Teus servos que estão à frente desse trabalho. Abençoa cada pequeno coração, abençoa também, Senhor querido, aqueles que estarão à frente fazendo esse trabalho, Senhor. Abençoa, Senhor querido, os pais desta criança, sempre capacitando, dando a eles condição de conduzir essas crianças no caminho santo do Senhor, Pai. Deus maravilhoso de misericórdia, fica conosco agora e perdoa-nos pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, amados. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Farei a leitura a partir do verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé de vocês não só repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro
e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pai de amor, que a tua bondade e graça esteja sobre nós, ó Pai, que a tua palavra fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito visite cada vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, pensando ainda sobre a vida da igreja, à luz desse texto, eu queria pensar um pouquinho sobre os impactos do poder do Evangelho na vida de uma igreja. Os impactos do poder do Evangelho na vida de uma igreja. Meus amados, mas antes de tudo, precisamos pensar o que é o Evangelho de fato. O apóstolo Paulo, escrevendo para esta igreja, ele diz aqui, olha só no verso 4, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja de Tessalônica, uma igreja nova, mas ele estava dizendo para eles o seguinte: olha, é interessante olhar para a vida de vocês, é interessante olhar para o caminhar de vocês, porque nós percebemos algo aí maravilhoso. O que é esse algo maravilhoso? Que tanto o apóstolo Paulo como Timóteo e Silas observam na vida daquela igreja, é que aquela igreja de fato foi uma igreja tocada pelo poder do Evangelho. Que Evangelho é esse? As boas novas que tratam de Jesus, que falam de Jesus, o Filho de Deus, que deixou toda a sua glória no céu para estar neste mundo, para ensinar os homens, mas mais do que isso, para sofrer pela humanidade, e mais do que isso ainda, para morrer por pecadores como eu e você, para que a gente pudesse, por causa de Cristo, e da obra dele, do sofrimento dele, da vida dele entregue por nós, e da vitória dele sobre a morte, através dessa obra de Cristo, nós pudéssemos ter o que? Vida com Deus, caminhada com Deus, de fato, um relacionamento verdadeiro com Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Homens pecadores estavam longe de Deus, mas Cristo morre por homens pecadores, que ao depositarem a fé nele, pela graça de Deus, têm suas vidas transformadas. Meus amados, e Paulo está dizendo aqui, aqueles irmãos, olha, nós sabemos algo importante sobre vocês. De fato, vocês são escolhidos de Deus. De fato, vocês são pessoas do Senhor, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. E a constatação de Paulo de que aquelas vidas eram de fato vidas que estavam com Deus, a constatação de Paulo de que aquela igreja era uma igreja do Senhor, se dava exatamente porque ele percebia na vida daqueles irmãos transformação. O Evangelho chegou na vida daqueles irmãos e mudou a vida daqueles irmãos. O Evangelho chegou naquela cidade de Tessalônica, alcançando vidas e corações e transformando essas vidas e corações. E sabe o que é interessante? Porque Paulo percebe isso, Paulo sabe o seguinte: olha, a vida de vocês é diferente. A vida de vocês tem um significado no mundo. A vida de vocês tem frutificado nesse mundo. E Paulo está dizendo algo importante. Essa obra maravilhosa, quem fez foi o próprio Deus. E isso é interessante, meus amados. Olha só, pensando a vida de igreja e pensando a nossa vida como igreja, à luz desse texto, meus amados, uma igreja verdadeira, uma igreja de fato, é aquela que foi alcançada pelo poder transformador do Evangelho. É uma igreja em que o Espírito Santo de Deus, de fato, promoveu com poder
mudança. E isso é importante se pensar. Porque quando nós pensamos que tipo de igreja queremos ser, quando nós olhamos para a nossa vida, amados, e pensamos que tipo de crente, que tipo de cristão queremos ser, nós precisamos entender o seguinte: olha, necessitamos do poder transformador do Evangelho, porque sem Jesus, sem a ação do Espírito Santo de Deus, convencendo a gente do nosso pecado e nos levando cativos ao Senhor Jesus, sem o Evangelho entrando na nossa vida de fato, não tem como a gente ser uma igreja verdadeira, não tem como sermos crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros. Porque Paulo está dizendo que esse cristianismo, ele não se dá só por palavra. Entenda uma coisa, olha só, a pregação do Evangelho pode ser feita em diversos contextos, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do lar. Mas a simples pregação do Evangelho, meus amados, não transforma uma vida. Mas a pregação do Evangelho, com o mover de Deus, olha só, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus atua, trazendo aquela verdade do Evangelho ao coração, ali há transformação, ali há mudança, e ali há então o início de uma nova vida com o Senhor. E Paulo estava dizendo para aquela igreja: nós oramos, nós não nos cansamos de agradecer a Deus, porque nós vemos essa transformação na vida de vocês. Uma igreja impactada pelo Evangelho. Uma igreja que foi alcançada não só pela pregação, não só pela palavra, mas alcançada acima de tudo pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, o poder transformador, que aplica a verdade do Evangelho no fundo, no mais profundo da nossa alma, no íntimo do nosso coração, não tornando a gente um cristão de boca, mas transformando a nossa vida, fazendo com que a nossa vida e o nosso cristianismo seja de fato impactante, verdadeiro e presente no mundo. Por que pensar sobre isso, amados? Porque à luz do que conversamos a semana passada, que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja de fato nós somos? Que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de cristão de fato você é? Porque, meus amados, o Espírito Santo de Deus, quando visita a vida de uma pessoa, ele transforma essa vida. Essa é uma realidade do Evangelho. Quando a verdade sobre Cristo e a sua obra, de fato, é plantada no nosso coração, no íntimo da nossa alma, ali há transformação, meus amados. Ali há mudança. E por que isso tem que ser pensado por nós? Porque a nossa vida em Cristo tem que ser uma vida em transformação, em mudança, em crescimento, com significado, frutificando neste mundo. Essa é a realidade. Porque cristianismo, meus amados, sem frutificar, cristianismo sem ter uma vida transformada, cristianismo sem mudança, não é cristianismo, amados. É uma religião apenas. Porque o cristianismo autêntico é aquele em que o Evangelho faz uma mudança na vida do crente, na vida da igreja, conduzindo num caminho novo, totalmente frutífero, que faz diferença no mundo.
Paulo está dizendo, olha só, sabemos que vocês são escolhidos de fato de Deus. Porque o nosso Evangelho chegou, não só em palavra, mas em poder do Espírito Santo de Deus. Chegou na vida de vocês de verdade. Não como religiosidade, mas como uma ação poderosa de Deus no mais profundo da alma. Meus amados, primeira pergunta que eu queria levantar à luz desse texto, para você pensar na sua vida, no seu coração. Você assentado nessa igreja hoje, a grande maioria eu conheço aqui, a grande maioria pertence a esse local, alguns nos visitam. Mas a pergunta que salta é, olha só, o Evangelho é verdadeiro na sua vida? Ele é real? A verdade sobre Cristo e a obra de Cristo é algo que de fato invadiu a sua alma, o seu coração e tem conduzido você a uma vida diferente? Sabe por quê, meus amados? Porque às vezes a gente associa o cristianismo só como uma declaração de fé. É claro que o cristianismo exige que você confesse. É claro que o cristianismo exige que você proclame Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É lógico. A palavra de Deus nos convida a isso, a dizermos, a afirmarmos que nós amamos o Senhor Jesus, que Ele é o Salvador da nossa vida, a confessarmos os nossos pecados diante dEle. É claro que a palavra de Deus nos convida a proclamarmos isso com a nossa boca. Mas, amados, só a boca, só dizer e não viver, não revela o cristianismo verdadeiro. Porque o cristianismo verdadeiro, ele tem sim a confissão, mas ele tem de fato vidas transformadas pelo poder do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, em outra carta aos Romanos, diz: o Evangelho é o poder de Deus. Ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a verdade sobre Jesus, morrendo por pecadores numa cruz, como o único caminho para salvar o perdido. Essa verdade é o poder transformador, e quando essa verdade é real na nossa vida, no nosso coração, a nossa vida tem de fato que responder com mudança, com transformação e com frutos no mundo. E aí, amados, é nesse ponto que essa pergunta, não para gerar dúvida no sentido do seu coração ficar simplesmente entristecido, incomodado, mas talvez para gerar dúvida no seu coração, para que você questione a sua própria vida, se de fato o Evangelho tem mudado você. E talvez você esteja se perguntando: mas mudado em que sentido, pastor? E aí que quando nós olhamos, amados, para aquela igreja de Tessalônica, a gente percebe isso. Olha só, verso 2, o apóstolo Paulo dizendo: olha, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Olha, Paulo está dizendo: estamos sempre orando por vocês, sempre agradecendo a Deus pela vida de vocês, sem cessar, lembrando diante de Deus. Olha só, olha as lembranças de Paulo na oração, quando ele orava por aquela igreja, quando Paulo, Silas, Timóteo clamavam por aquela igreja. Qual que é a lembrança deles? O que eles lembravam daquela igreja? Olha só, a operosidade da fé que vocês têm, a dedicação do amor de vocês, a firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe, amados? Olha aqui, Paulo está dizendo: aquela igreja era fruto, era alvo, melhor dizendo, das orações deles, dando graças a Deus, porque aquela igreja era uma igreja que mostrava, revelava
uma transformação na sua vida, na sua caminhada. A fé daqueles irmãos era uma fé operosa, era uma fé que trabalhava, era uma fé que movimentava aqueles crentes, meus amados. Aqueles irmãos, eles eram movidos por aquilo que eles criam, eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, viviam a fé onde eles estavam, em todo o tempo. Eles demonstravam ter vida transformada. Meus amados, isso é impactante para nós, porque isso mexe com a estrutura, pelo menos deveria, do nosso coração, de questionarmos a nossa própria caminhada em Deus. Será que a minha fé tem sido uma fé que eu carrego em todo lugar? Será que a minha fé tem sido aquilo que tem conduzido a minha vida em todas as questões? Será que a minha fé tem sido aquilo que define onde eu caminho, aquilo que eu deixo, no que eu me apego, pelo que eu devo sofrer? Será que a minha fé define essas questões da minha vida? Percebe, meus amados, aquela igreja era uma igreja cuja fé era demonstrada, era revelada. Era uma fé viva. E aí a gente precisa perguntar de fato se o Evangelho impactou e transformou a nossa vida mesmo, se foi no poder do Espírito Santo. Porque se nós vivemos um cristianismo apático, se nós vivemos um cristianismo infrutífero, se nós vivemos um cristianismo, meus amados, que não está impactando em nenhuma esfera da nossa vida, nós precisamos questionar a nossa própria caminhada de fé. Porque uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja, meus amados, impactadas pelo Evangelho, ela caminha na fé. Movida pela fé, conduzida pela fé. E essa é a questão. Será que eu tenho vivido a partir daquilo que eu creio? Será que a fé é o que mobiliza o meu andar, o meu mover, o meu pensar, o meu falar na vida? Será que é a fé que dirige as minhas escolhas? Aquela igreja, meus amados, era dirigida, era conduzida, ela se revelava como uma igreja cuja fé operava no mundo, trabalhava no mundo, andava com aqueles irmãos. Mas Paulo também fala do amor. O amor daquela igreja, meus amados, era um amor dedicado, de dedicação, de sacrifício, de doação. É tão interessante quando a gente pensa no aspecto de amar, né, meus amados? O amor na Bíblia sempre nos conduz à ação, é claro. O amor tem sentimento? É claro que tem. O amor tem sentimento, sim, meus amados. Mas a grande realidade do cristianismo é que o amor é cheio de sentimento, mas também é cheio de atitude. Só dizer que ama e não agir com amor não significa que ama. E olha só, o amor que aquela igreja tinha, o amor que o Evangelho produziu na vida daquela igreja, foi experimentado pelo próprio sacrifício de Cristo, né? Cristo se deu em amor. Deus amou o mundo, deu seu Filho para morrer por nós. Cristo se entregou em amor. A experiência do Evangelho na nossa alma, no nosso coração, de fato é esse amor de Deus derramado na nossa vida, que nos conduz a amar também de maneira sacrificial. E isso é importante pensar, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer amar, meus amados, somente,
Olha só, a gente quer amar somente de palavras ou somente no conforto. E isso não pode ser a realidade de uma igreja, meus amados. Isso não pode ser a realidade da minha vida, da sua vida. Uma igreja impactada pelo Evangelho é uma igreja que ama sacrificialmente. Eu, como pastor, meus amados, eu me alegro quando eu vejo a igreja do Senhor andando e caminhando em amor. Gestos de que eu pude ver já no meio da igreja alegraram muito meu coração. Quando pessoas se dão, por exemplo, para cuidar do filho do outro, levar para a escola, num momento de dificuldade, é bênção, meus amados. Quando um irmão, uma irmã tira do seu dinheiro, do seu próprio dinheiro, por exemplo, para pagar a conta de alguém que está em dificuldade. Bênção. Me alegra o coração ver pessoas, às vezes, no seu dia de descanso, deixando o seu dia para ajudar outros irmãos em necessidade, até com serviço braçal. É abençoador, meus amados, como pastor, ouvir essas coisas no meio de uma igreja. É fantástico, é tremendo. Porque o Evangelho tem que promover exatamente isso em nós, amados. Um amor que seja sacrificial, um amor que mexe com o nosso tempo, um amor que mexe com o nosso dinheiro, um amor que mexe com o nosso conforto, um amor que mexe com o nosso sossego, um amor que mexe com a nossa estrutura, um amor que nos conduz ao movimento, porque é isso. A abnegação do amor, o amor dedicado, é exatamente um amor sacrificial, porque foi esse tipo de amor que nós recebemos de Jesus. Então, meus amados, nós somos chamados a amarmos cada vez mais. É claro, amados, eu dei alguns exemplos aqui de experiências em que a gente vê o amor em prática. Mas também há muitos momentos em que o amor não foi praticado. E é nesse ponto que nós precisamos trabalhar na nossa mente e coração. Porque uma igreja verdadeira é uma igreja que ama. É uma igreja que mostra a sua fé, que ela é operosa, e uma igreja que ama de forma a doar-se. Essa é a realidade do cristianismo, amados. Essa é a realidade que nós temos que perguntar. O Evangelho é transformador na minha vida? Tem muita gente, às vezes, que tem uma certa dúvida na caminhada de fé. Às vezes fala, será que eu sou salvo mesmo? Na palavra de Deus fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas às vezes na fraqueza, na limitação pecaminosa que nós temos, às vezes há dúvidas, amados. Mas uma maneira de você perceber isso na sua vida é se a sua vida tem frutificado. Se a sua fé é operosa. Se o seu amor tem sido um amor abnegado, um amor de doação, de sacrifício. Porque a fé, ela tem que frutificar. A verdade do cristianismo, o poder transformador do Evangelho, nos conduz à ação. Nos conduz a uma vida que reflita as coisas de Deus. Então, como pastor, ao mesmo tempo que eu me emociono, me alegro quando eu ouço casos, e às vezes eu vou ouvindo algumas conversas e algumas coisas saltam, de um irmão que ajudou o outro, de um irmão que fez aquilo pelo outro, que se doou, alegra meu coração, isso é tremendo.
mas às vezes também fico entristecido quando coisas não são feitas em amor. E esse questionamento nós temos que fazer no nosso coração, meus amados. Quando o poder de Deus se manifesta, quando o Evangelho envolve a nossa vida, quando a realidade é de que somos escolhidos de Deus, que o poder de Deus invadiu a nossa vida, Ele é transformador e Ele tem que mudar a nossa vida. E a nossa fé tem que ser operosa e o nosso amor tem que ser um amor dedicado, um amor de sacrifício, um amor que se doa. Essa é a realidade, um amor que mexe com a nossa estrutura. Precisa existir isso na nossa vida. Porque, meus amados, se a sua vida cristã é uma vida sem significado no mundo, está num ponto de questionar. Se a sua vida cristã é uma vida em que você só percebe ela dentro do seu próprio contexto, dentro de você, você fala, olha, a fé é observada apenas por mim. Nós temos que começar a questionar, meus amados. Porque a fé produzida pelo Evangelho, a igreja que foi impactada pelo Evangelho, é uma igreja que frutifica. E aqui a gente vê, olha, Paulo dando graças por aquela igreja, porque ela tinha uma fé operosa, porque ela tinha um amor de abnegação, de dedicação, de doação. E era uma igreja perseverante, meus amados. Perseverante no sentido seguinte, olha só, da firmeza, da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja, meus amados, que tinha na mente o seguinte, olha, somos do Senhor Jesus, olhamos para o Senhor Jesus, esperamos no Senhor Jesus e caminhamos na direção dele até que ele volte. Caminhamos firmes, caminhamos cheios de esperança, caminhamos na certeza e na convicção de que um dia o Senhor voltará. Portanto, a minha fé hoje, o meu sacrifício hoje, o meu empenho hoje, não são coisas vãs, porque eu sei quem tenho crido, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o futuro que o Senhor me reserva, com Ele, ao lado dEle. Portanto, todo sacrifício que eu possa vivenciar na minha vida cristã, como igreja do Senhor hoje, vale a pena. Porque eu creio, eu tenho esperança no futuro. Percebe, meus amados, aquela igreja era uma igreja atuante no presente, com um olhar no futuro. O grande problema é que tem muita gente que só quer olhar para o futuro e esquece do presente. E tem muita gente que só olha para o presente e esquece do futuro. E quando você só olha para o presente, muitas coisas perdem o significado na vida da igreja. Mas aquela igreja era cheia de esperança. Aquela igreja ela era firme na fé dela, meus amados. E essa firmeza é a mesma que deve fazer parte da minha vida e da sua. Porque o texto bíblico fala assim, olha, que mesmo em meio a muito sofrimento, verso 6, eles recebiam a palavra de Deus, receberam a palavra de Deus com alegria, vinda do Espírito Santo, mesmo em muito sofrimento, mesmo em tribulação. Está no verso 6 isso. Percebe, meus amados? Quando o Evangelho impacta a vida, ele é transformador, porque ele enche a nossa vida de fé, de amor, de esperança. E de tal forma que a nossa vida passa a ter um significado no mundo. Meus amados, entenda isso. Eu e você somos pecadores. Eu e você somos fracos, sim. Eu e você carecemos da graça e misericórdia de Deus todos os dias da vida. Mas nós vamos entender que a nossa vida precisa ter significado. Nós cantamos aqui que a nossa vida é para a glória de Deus. A Ele a glória, tudo para Ele. A nossa vida precisa ter esse significado no mundo. Porque se o Evangelho impactou de fato a minha vida, se ele impactou de fato a sua vida, o poder dele
é transformador. Aquela igreja não era perfeita, porque era constituída de pessoas pecadoras. Mas o cabeça daquela igreja, que movia aquela igreja, que é Jesus, perfeito, fazia com que aquela igreja caminhasse na direção que Deus queria, impactando o mundo. Às vezes você fala assim, impactar o mundo parece que é muito forte. Às vezes a gente fala de impactar o mundo, uma igreja que faça diferença no mundo, talvez você pense em coisas grandes, né? Você fala, eu tenho que realizar uma obra gigantesca. Meus amados, a igreja impacta o mundo vivendo o cristianismo, junto do seu vizinho, junto da sua família, junto dos seus companheiros de trabalho, onde você leva a sua fé, onde você vive a partir da sua fé, onde você demonstra o seu amor, onde você revela a esperança, a certeza do seu coração num Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. É no dia a dia, meus amados. É claro que existem coisas grandes que acontecem. É claro que se a gente olhar para a história, nós vamos ver cristãos que impactaram de maneira grande em alguns momentos da história, em alguns lugares. Mas entenda isso, meus amados. Você pode ser uma dessas pessoas ainda que vai impactar com coisas grandes. Mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa se preocupar com as coisas grandes. Mas se preocupe. Cada dia viver esse cristianismo. Onde há fé, onde há amor, onde há esperança, onde isso enche a sua alma e movimenta a sua vida, a minha vida, a vida da igreja, porque essa é a realidade. Quando a gente olha para aquela igreja ali, Paulo falando, olha, nós agradecemos a Deus porque eu sei que o Evangelho chegou para vocês, transformou a vida de vocês de forma verdadeira. Sabe por quê? Porque vocês, olha só o verso 7, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito. Olha só o que Paulo está dizendo. A fé de vocês se tornou tão verdadeira, a fé de vocês é tão real, a fé de vocês de fato é tão transformadora, a caminhada de vocês com Deus é tão verdadeira, o Evangelho de fato mudou a vida de vocês, a ponto de que vocês testemunham, meus amados. Olha só, Paulo está dizendo, eu não preciso ficar falando de vocês para as pessoas. Vocês estão testemunhando, não só na cidade de vocês, mas na vizinhança. Pessoas estão falando de vocês por onde andam, dizendo o seguinte, olha, aquela igreja de Tessalônica, aqueles irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres foram transformadas, tem algo diferente na vida deles, tem algo profundo na vida deles, tem algo que é transformador na vida deles. E aí eu pergunto para você, e olha só, no cristianismo autêntico não há espaço para orgulho, claro. O cristianismo verdadeiro ele é regado de humildade. Mas olha só, meus amados, você gostaria que as pessoas olhassem para a sua vida a ponto de enxergar uma vida transformada e sendo moldada cada dia mais no caráter de Cristo, uma vida que está impactando nas pequenas coisas, na simplicidade, nos detalhes. Você gostaria que as pessoas olhassem para você e dissessem, e vissem, e percebessem, olha, Juliano é alguém diferente, Juliano é alguém que tem algo
de bom na vida dele, algo agradável na vida dele, algo que eu não sei o que é, mas é algo especial na vida dele. Ele é alguém que se revela como firme na fé, naquilo que ele crê. Ele é alguém que se revela amando, ele ama as pessoas. Você gostaria de ouvir isso dos outros? Eu não estou dizendo orgulho, não, amados. Mas quão bom é o Rafael, Isaías, João Francisco, Léo, Celinha, Cristina, Dona Glória, Anéia, Miriam, Renato, como seria bom podermos ver as pessoas olhar para a nossa vida e ver de fato que o Evangelho faz diferença em nós. Essa é a questão. Que tipo de igreja somos? Que tipo de crente somos? O Evangelho está mudando a minha vida. Paulo está dizendo, olha, não tem o que acrescentar. Está todo mundo falando de vocês, da fé de vocês, do quanto vocês estão revelando essa fé verdadeira, genuína, o quanto a vida de vocês tem sido transformada, o quanto a vida de vocês tem feito diferença. Está todo mundo dizendo isso. Meus amados, eu olho para essa questão e de certa forma isso aperta o meu coração. Porque, meus amados, algo que está presente de fato no cristianismo verdadeiro é que o Senhor nos chama para ser testemunhas dele no mundo. A coisa mais básica do cristianismo é que a gente seja testemunha por onde a gente passa. A coisa mais básica do cristianismo é que a gente revele Cristo por onde a gente passa. Porque o Evangelho é o poder de Deus, e esse poder ele é transformador. Nos conduz a frutificar. Jesus disse já em João 15, né? Nisto Deus é glorificado, em que vocês deem muito fruto. E no mesmo João 15 ele diz assim, olha, assim, pelos frutos, eles vão saber que vocês são meus discípulos. Pelos frutos vocês vão entender que vocês são meus discípulos verdadeiros. Percebe? Não estou falando de uma igreja perfeita aqui em Tessalônica, mas uma igreja que caminhava na direção daquilo que Deus fez e estava fazendo. E a nossa oração e busca, meus amados, deve ser essa. E a nossa vida deve ser essa. E como eu disse, é maravilhoso quando a gente vê frutos no meio da igreja acontecendo. Sabe por quê, meus amados? Porque a maioria das vezes que eu escuto os frutos de algum irmão ou irmã na igreja, não é do próprio irmão, não é da própria irmã. É de outros que ou foram abençoados, ou estão vendo essa realidade. Porque o Evangelho, meus amados, ele é transformador. E o Evangelho que transforma faz com que a nossa vida seja diferente. E é tão interessante que Paulo está dizendo que aqueles irmãos, olha só, se tornaram modelo. E quando a gente pensa nessa ideia de modelo, a gente está pensando exatamente naquela ideia de exemplo, de algo que deve ser copiado, deve ser imitado, deve ser perseguido.
aqueles irmãos ao testemunharem, amados. Olha só, o poder transformador do Evangelho na vida deles é tão grande que eles viraram de fato testemunhas do Senhor Jesus por onde andaram, na vizinhança, a ponto de que a mensagem, a verdade sobre eles se espalhou, o que eles estavam compartilhando. Porque, verso 9, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, olha só, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja impactada pelo Evangelho, um cristão impactado pelo Evangelho, uma vida que foi impactada pelo Evangelho, ela é uma vida que abandona os seus ídolos. E sempre é importante, sempre vale a pena colocar isso, né, meus amados? Quando a gente pensa na ideia de ídolo, automaticamente vem na mente da gente a ideia de imagens, né? Imagens, ídolos, você pensa numa imagem na qual você se curva para adorar. Meus amados, os ídolos nascem dentro do coração, eles estão lá dentro do coração, nem sempre tem uma imagem externa. Essa é a realidade. Porque tem muita gente dentro da igreja que ama mais o dinheiro do que Deus. Tem muita gente dentro das igrejas que amam mais a fama, a aparência do que Deus. Tem muita gente dentro das igrejas, meus amados, que ama muito mais os seus prazeres do que Deus. Ou seja, tudo isso são ídolos. Tudo aquilo que nós temos na nossa vida, que é maior do que ter Deus no nosso coração, é um ídolo. Porque a idolatria, ela existe exatamente na questão de você amar outra coisa além de Deus. Amar outra coisa com mais amor do que Deus. Amar outra coisa, ou pessoa, ou circunstância, mais do que Deus. E o que Paulo está dizendo, olha, a gente percebe, estão falando de vocês, o testemunho de vocês é real, por todo lugar as pessoas observaram e perceberam que vocês deixaram os ídolos e se converteram de fato ao Deus vivo e verdadeiro, ou seja, um relacionamento com um Deus verdadeiro, um relacionamento com um Deus revelado nas Escrituras, um relacionamento com um Deus que é real, que é o Criador, que é o Salvador, que é o Senhor de todas as coisas, o único Deus, o Deus da Bíblia, não o Deus que eu e você criamos, que chamamos de Deus às vezes, muitos chamam de Deus, mas é o mesmo nome, é Deus, então é o mesmo Deus? Não, porque muitas vezes o Deus que nós servimos é o Deus que nós mesmos criamos. É o Deus que nós nos agradamos. É o Deus que se conforma com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso pensamento. É um Deus que não diz não para nós. É um Deus que sempre diz sim. É um Deus que não aperta o nosso calo, mas é o Deus que é todo amor e o tempo todo Ele aceita tudo. É o Deus que não se preocupa em ensinar e disciplinar a gente, mas é o Deus que deixa a gente caminhando do jeito que a gente quer. Ele é o nosso companheirão, o nosso amigão. É o Deus que faz e pensa do jeito que mais me agrada. Eu amo Ele, mas que Deus é esse? É o Deus que você criou, que eu criei. Não o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia tem vontade própria. O Deus da Bíblia caminha com o seu plano soberano. O Deus da Bíblia, Ele está acima das nossas vontades, desejos e coração.
O Deus da Bíblia, meus amados, Ele está acima de qualquer pensamento ou sentimento nosso. É esse Deus que aqueles irmãos serviam. O Deus vivo e verdadeiro. O Evangelho, meus amados, impactou com poder transformador aquelas vidas. E aquelas vidas passaram a viver a partir daquele poder transformador na vida, no coração deles. Mostravam a fé, se davam em amor, estavam cheios de esperança, com significado na vida deles, tudo que faziam. Carregavam a certeza de que Cristo era Senhor deles e Cristo um dia voltaria para resgatar a sua igreja. Essa deve ser a minha realidade, a sua também. O Evangelho tem que transformar a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida que frutifica. Entenda, meus amados, o ir e vir para a igreja, ir e vir da igreja, sentar-se no banco, ouvir, sem nada produzir, significa muito mais de que esse Evangelho não invadiu nossa alma do que o poder transformador de Deus. Que tipo de igreja somos? Que tipo de crente somos? Quem sou eu diante do Evangelho? Quem é você diante do Evangelho? Perceba, meus amados, nós devemos nos alegrar ao vermos irmãos e irmãs frutificando. Mas nós devemos desejar e buscar que esses frutos sejam percebidos em cada um de nós. A minha vida tem que frutificar. A sua vida tem que frutificar. Do irmão do lado tem que frutificar. Porque aonde o Evangelho passa, aonde o Evangelho faz morada, aonde ele é real e verdadeiro, se revela o poder transformador de Deus. Sua vida, como está? Sua igreja, nossa igreja, como está? Essa é a pergunta. O nosso coração deve borbulhar. O Evangelho tem mudado a minha vida e a minha igreja. Quanto ele tem mudado. Você que nos ouve na internet, você que nos visita, eu não conheço a sua fé. Mas uma coisa é certa: Jesus, o Evangelho, a verdade que há nele, esse que veio para morrer por nós pecadores, que entregou a sua vida por nós, nele reside toda a maravilha de Deus para a nossa vida.
Nele reside toda a comunhão que a gente possa ter com Deus. Nele reside tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Não só nesse tempo, não só nesse mundo, mas na eternidade. Porque Ele é o único caminho, a única verdade. Ele é a vida que nos conduz a Deus. Portanto, meus amados, olhem para Jesus. Olhem para esse poder transformador do Evangelho na sua vida. Olhem para os frutos da sua própria vida. De maneira que você possa perceber, olha, o Evangelho tem sido de fato transformador na minha vida. Que Jesus nos abençoe. Quero convidar você a orar. Feche os seus olhos. Olhe para a sua vida, para o seu coração. Converse com Deus sobre isso. Converse com Deus sobre a sua vida, a sua caminhada, sobre o significado da sua vida nesse mundo. Quem que você é? Para que você está vivendo? O que você tem feito? Pensa no Evangelho que se encontra em Jesus, na necessidade que você tem dele. Mas pensa nesse Evangelho também como a força que coloca você para andar. Porque é um poder transformador. O Evangelho invade a nossa vida e muda. Talvez seja a hora de mudança em alguma área. Talvez seja a hora de transformação em alguma área. Talvez seja a hora de sair da inércia, da estagnação, do sossego. Talvez seja a hora de confrontar a própria vida. Para onde eu tenho andado, o que eu tenho feito, no que eu tenho crido. Certamente é a hora de pensar o que você quer para a sua vida com Deus e a partir de Deus, e o que você quer para essa igreja com Deus e a partir de Deus. Fale com Ele aí no seu coração, no seu íntimo. Pai, sou-lhe grato, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sou-lhe grato pela tua misericórdia. Sou-lhe grato por seu amor em Jesus. Sou-lhe grato, Senhor Deus, porque o Senhor escolheu o teu povo antes da fundação do mundo. E na história, o Senhor tem resgatado vidas, chamado vidas a ti. E tem transformado essas vidas, meu Deus, pelo Evangelho, pela pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Obrigado por isso. Mas ao mesmo tempo que eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor fez, Pai, tem feito ainda em nosso favor, com a tua graça. Ao mesmo tempo eu clamo a ti, tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia, Deus, porque muitas vezes temos sido levados, ó Deus, pelo nosso pecado, pelos nossos desejos, vontades contrárias do Senhor. Muitas vezes temos sido levados para pensamentos e sentimentos que estão fora do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, somos pecadores, Deus. Tem misericórdia, Pai, de nós, ó Deus, se porventura a nossa vida não tem frutificado em nenhuma instância, Pai. Talvez haja entre nós, ó Deus, pessoas que estão apáticas na fé, na caminhada com o Senhor, estão estagnados, ó Deus. Tem misericórdia do teu povo, a começar por mim, cada um aqui, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Somos pecadores, sim, Pai, mas nós não queremos descansar em nossos pecados. Somos pecadores, sim, Deus, e nós não queremos viver conformados
conformados ao nosso pecado. Mas queremos, Deus, de fato, experimentarmos a transformação diária do poder do Evangelho na nossa própria vida. A transformação que o Teu Santo Espírito faz em nós, por meio de Cristo, da nossa fé nele. Queremos experimentar, Deus, mais intensamente, mais profundamente, mais urgentemente, aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos cristãos neste mundo, impactando esse mundo com a nossa vida. Nos ajuda a sermos igreja verdadeira, genuína, impactando esse mundo com a nossa caminhada de igreja, como povo do Senhor. Nos ajude, Deus. Toma cada vida, cada coração em Tuas mãos. Cada vida que nos ouve pela internet, tome em Suas mãos. Cada irmão presente, tome em Suas mãos, ó Pai, com bondade e com graça. Tome em Tuas mãos, Senhor Deus, cada um desses que nos visita. Que a bondade do Senhor esteja com eles, ó Deus, esses amigos do Rafael. Abençoa a vida e o coração deles, a família deles, ó Pai. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Eu não sei da necessidade deles, mas o Senhor sabe. Eu não sei das lutas deles, mas o Senhor conhece. Então visita com graça, com bondade, com misericórdia, abençoando essas vidas também, Pai. E que o Teu amor, o Teu aconchego, através da igreja, se faça presente na vida deles. Fortalece nós, fortalece a nossa igreja para amarmos mais. Ensina-nos, ajuda-nos para amarmos mais e mais como Cristo amou, Pai. Derrama sobre nós cada vez mais da Tua graça e da Tua bondade. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado porque o Senhor nos amou com grande amor, dando o Seu Filho para morrer por nós numa cruz. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de cada um que aqui se encontram. Abençoa a família, o lar de cada um, Deus. Abençoa a semana de cada um, Pai. Cada um que nos ouve, abençoa a semana, a vida, o coração, o lar de cada um com bondade e com graça. E que o Teu nome, Pai, acima de tudo, seja exaltado, glorificado, percebido, através de um testemunho vivo por parte do Teu povo, da Tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados, que a graça do Deus Pai, Criador de todas as coisas, o amor do Seu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós numa cruz, que o consolo, o conforto e a direção do Espírito Santo de Deus que habita na igreja esteja sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Jesus abençoe, meus queridos. Uma boa semana para todos. Só lembrando aqui umas coisas importantes, né? Alguns avisos. Está chegando mais um aqui, né? Já ia falar antes, mas chegou. Olha, amados, cada dia de Natal, lembra, não dá para encomendar mais, tá? Mas tem uma coisa que dá e devemos fazer, é pagar, tá certo? Então a Celinha, até o dia 5 de dezembro, ela precisa estar com todo o dinheiro em mãos, tá? A sua encomenda você vai receber antes do dia 5, com certeza, daqui a pouco está chegando por aí, certo? O seu cada dia de Natal, para você distribuir no Natal ou no final de novembro, no começo, quando você quiser, você entrega. Bom? Mas você tem que pagar uma semana até o dia 5. Então, não esqueça, reserve, separe o seu dinheirinho da sua encomenda aí e acerte. Tá bom, meus amados? Ensaio da cantata ficou para a próxima sexta? Foi isso? Próxima sexta. Tá bom, meus amados? Ensaio da cantata às 19 horas, próxima sexta-feira. Tá bom? Então, você que está ensaiando aí, não deixe de vir participar. Você que ainda não ensaiou, eu vou fazer um acordo contigo. Ó. Você que não ensaiou ainda, mas quer cantar, você tem uma missão importante. Qual que é? Você vai pegar, ouvir as músicas muito bem essa semana, muito, e vai estar aqui sexta-feira. Beleza? Tá bom? Você vai cantar, não tem problema não. É que se passar de agora, já não dá mais tempo para você acompanhar, tá? Então,
faça isso e participe conosco. Ore por isso, tá, meus amados? Então, olha, dia 18 de dezembro, sábado, 18 de dezembro, nós estamos nos programando para cantar na praça, tá bom? Ore por isso, ore para que dê tudo certo, caminhe, mas nós vamos levar a mensagem de Natal cantada na praça ali, embaixo aqui, tá? E no dia 19 será cantada na igreja mesmo, então já vai orando por isso. Você pode convidar pessoas, trazer pessoas também para ouvir a mensagem cantada e pregada nesse dia para a glória do nosso Deus, tá bom, meus amados? Então ore por isso, tá certo? E vai orando aí, tá bom? Para que Deus cuide da igreja, promova o crescimento da igreja e que as pessoas cresçam cada vez mais com o Senhor, tá? Eu acho que é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Peraí. Olha só, tem que ler tudo nessa linha. Cesta do amor, meus amados. Cesta do amor. Acabamos de falar aqui de amor, né? Cesta do amor, cesta básica. Até o próximo domingo, você contribui, precisa trazer a sua oferta, tá bom? E você que não contribui ainda é desafiado a contribuir, tá certo? Então, procure a nossa irmã Célia, a junta diaconal, os irmãos que estão aí por dentro, procure e pergunte, como é que eu posso ajudar? Tá bom? Como é que eu posso participar disso, tá? Meus amados, então, participe. A joia, às vezes, vai contribuir com 1 quilo de alimento, e para você fala assim, olha, dá para eu dispor disso na minha casa, eu consigo caminhar ainda, e esse quilinho vai abençoar a vida de outra pessoa. Tá? Às vezes você pode doar mais, então você doe mais. Às vezes você pode doar uma cesta inteira, então doe uma cesta inteira, tá bom? Procure a junta diaconal, nossa irmã Célia, e Jesus abençoe vocês, tá? Em todo o tempo. Boa semana, fiquem com Deus.